região tradicionalista e do nosso Rio Grande do Sul, nós que cultuamos as nossas tradições. Um abraço e um carinho, e um bom final de semana a todos, e um Feliz Natal a todos vocês que estão na escuta do programa Clarim Campeiro. Um grande abraço. Tironeando a venta dos tauras, relincho de baguais faíscas ao vento, o brado terrunho do punho farrapo, no bate-cascos medonho ao relento, peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira pro ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta e Esco GD. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 2 minutos e a temperatura é de 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. É uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados neste horário, do meio-dia até a 1h da tarde. Me acompanha na técnica Marcelo Castro. E o Cidade Rural tem o oferecimento de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 34270715.
Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. 12h05. Você que ligou o rádio agora está ouvindo o Cidade Rural aqui na sua Tia Alegrete. Também me acompanha aqui na bancada Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Também o seu Hélio Farenzena, agropecuarista. Estamos hoje com 2 ex-presidentes da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. E também o Adrian Tempe, ele é engenheiro agrônomo e está aqui, né, e faz parte do corpo técnico da CAAL. Uma boa tarde para os senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso Cidade Rural. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre grãos, estaremos falando aí sobre as produções de milho, de soja e também, se der tempo, né, que o assunto é grande, vamos falar sobre o arroz. Boa tarde, Gilberto, o que temos para hoje? Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Marcelo, Hélio, Adrian. É uma satisfação estar aqui de novo, dividindo essa mesa. Bom, hoje os nossos assuntos vamos virar mais sobre o milho, né? Aproveitar, vamos entrevistar um dos bons produtores de Alegrete de milho, que é o Hélio, o Adrian, que é o técnico hoje de Alegrete, que há muitos anos trabalha com milho, com soja, né? É um dos técnicos mais de conhecimento que nós temos, que é fruto da terra, daqui, agrônomo daqui, e que tem uma experiência muito larga no campo de produção de milho. E para iniciarmos o trabalho, vamos fazer um pequeno histórico do milho para o pessoal entender, e não podemos deixar de começar pelos Estados Unidos, que é o grande produtor e grande consumidor de milho. Os Estados Unidos consomem de 85% a 90% do milho que ele produz. Então vamos fazer um históricozinho desde 74, 75 a 45 anos atrás até hoje, como é a produção nos Estados Unidos. Até de 75 até agora, os Estados Unidos aumentou a sua produção em torno de 60%. Lá na década de 70, vamos dizer assim, de 74 até a década de 2001, 2002, a produção de milho aí estava em torno de, chegou em torno de 230 milhões de toneladas. De 2003 até 2012, a média foi 300 milhões de toneladas. 310, quando eu falo... e na década agora de 2013 até 2020, essa última década, passaram para 360 milhões. Então, repetindo, nas últimas 3 décadas, 230, 300, 360, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, essa foi a produção, que isso vem dar um aumento de 300%. Mas lá de 1975 até 2019, os Estados Unidos, eu fico surpreso em ver que eles lá na década de 70, eles exportavam em torno de 40 mil toneladas do que eles produziam. Produziam em torno de 200, exportavam 40. De lá para cá, as exportações são em torno disso. Então eles exportavam 40, 30, 42, 38. Hoje, na atualidade, eles estão exportando 45, 47, 42. Estão em média hoje, quer dizer, as exportações do milho americano aumentou muito pouco. Tudo que eles aumentaram
foi para o consumo próprio. Então os Estados Unidos consomem milho. Bom, fiz esse pequeno relato para dizer o seguinte, porque vamos pegar os preços médios de 75 até 2005. De lá de 75 a 2005 são 30 anos de preço médio. O preço médio do milho nos Estados Unidos era $5. Não passava disso. Sim, quando era bastante alto era $6. 4, 5 dólares era o preço histórico do milho nos Estados Unidos. Nunca foi mais do que isso. O que aconteceu em 2006? 2006 tiveram uma queda absurda de produção. Aquele ano o preço do milho subiu, saiu de $5 de média e foi a $15. Esses dólares que eu falo é em relação a 60 quilos nosso, porque na realidade nos Estados Unidos é bushel, e aí é $2, porque aí é 25 quilos bushel, não é 60 quilos. Então, mas eu estou falando em relação a dólar nosso. Chegou a $15 então em 2007. Daí em um ano baixou de novo, aí veio para baixo. Ele fez aquela curva lá em cima, que é por falta e veio para baixo. Quanto é que veio o preço do milho de volta? Não bateu mais nos $5. O preço do milho chegou a $7. Desde 2008, 2009, ele baixou de volta e mudou de patamar. Estou explicando isso para mudar de patamar. Então, de 2008, 2009, 2010 para cá, o milho nos Estados Unidos não ficou o que era $5 para trás, de 40 anos. Mudou de patamar para em torno de $7, $7,5, $8. Ficou por isso aí desde então. Bom, faço essa analogia para dizer o seguinte. Vamos então agora no relatório atual do milho. Agora, dia 12 de dezembro, o relatório atual dos Estados Unidos do milho. Eu peguei no relatório do milho dos Estados Unidos agora que a produção deste mês, que eles estão, é a mesma produção do mês de novembro. Então eu vou fazer um histórico assim. Quanto é que os Estados Unidos precisava colher este ano? Quanto eles estavam imaginando colher? 380 milhões de toneladas. 380, 385. Vamos fazer o seguinte para o pessoal ali entender. Nas últimas 5 safras, o ano passado, 379, o ano anterior, o de 17 e 18, 384, no ano 16, 17, 388, no ano 15, 16, 345 e no ano 14, 361. Então, de 14, 15, da safra 14, 15 até a safra do ano passado, 360, 345, 388, 384, 380. Essa é a média que os Estados Unidos está produzindo nos últimos anos. Então, esse ano, vamos pegar essa média, 383, 388, 384. Bom, em setembro já definiu que iam colher só 360. Em outubro definiram que iam colher só 350. No relatório de novembro, 347. E nesse relatório de dezembro, também 347. Então, teve uma perda de produção relativamente alta, não só na safra. Bom, aí o seguinte, aí como é que eu observo esses dados todos? Aí eu observo o seguinte, eu vou nos comentários de cada um. Então, eu vou ler pequenos comentários de algumas pessoas. O Johnson Ruse, das commodities de investimento das bolsas, que trabalham com as bolsas, diz o seguinte, diz que os investidores terão que esperar o relatório do USDA de janeiro, do dia 10 de janeiro, para obter novas respostas às incertezas do mercado de grãos. Ele falando em milho. Investidor, quer dizer, não, pessoal, vamos esperar o relatório do mês que vem, porque o relatório... Bom, o que diz o líder Greg Lund, não sei ler direito esse nome americano aqui, ele é líder da linha de produção da Cargill, guia de mercado, ele é da linha de produção do guia de mercado. O que ele diz? No relatório do milho, foi limitado e carece de uma história fundamental forte para aumento dos preços.
A maioria dos participantes do mercado tem precificado o fato da USDA mudar muito pouco neste mês seu relatório. Mudar muito pouco os números do seu relatório. Aí ele diz assim, no futuro ainda esperamos que os preços trabalhem lentamente mais altos, com base na demanda sazonal do milho nos Estados Unidos e pela maior taxa de uso, devido ao menos peso. Adrian, eu quero gravar isso aqui porque eu quero fazer um comentário depois contigo sobre isso. Devido taxa de uso, menos taxa de uso devido ao menor peso de teste do milho. Quer dizer, o milho não deu a boa qualidade, mais ou menos é isso que dá para entender. Aí eles dizem assim, o clima na América do Sul será dominante, principalmente na Argentina, se o plantio antecipado do milho do cedo não for de boa produção. Quer dizer, eles estão mostrando que o mercado americano está sensível até à produção de milho aqui da Argentina. Por fim, se o acordo da primeira fase entre Estados Unidos e China for alcançado, quer dizer, se cumprirem o primeiro acordo que estão entre a China e agora e os Estados Unidos for alcançado, o otimismo renovado poderá gerar maior cobertura de negócios e por isso, e por sua vez, levantar os preços, subir ainda um pouco mais. Bom, isso que esse cara fala que é da Cargill. Agora eu peguei um outro, porque a gente tem que olhar 2, 3, o que cada um diz para a gente fazer as nossas conclusões. Aí eu peguei um outro, que esse cara deve ser francês, e não é menos do que meu xará. Achei engraçado o nome, que eu não sabia, deve ser francês. Gilbertier. e bota sobreviver com o nome desse. Bem como se diz, Gilbertier. Aí, é proprietário de uma trade de grandes negócios de milho. Ele diz o seguinte, o relatório de 10 de dezembro ofereceu muito pouco para os investidores. Aí ele diz assim, nada de significativo hoje, exceto que, mesmo com um aumento nas estimativas chinesas na produção de milho, o mundo ainda usará mais milho do que produz este ano. Isso marca o 3º ano consecutivo de queda no estoque global de milhos. É por essa informação que eu pego. Então, como é que eu faço a minha visão de mercado? Como é que eu vejo que o mercado... Eu pego essas pessoas que têm poder de decisão e vou lá ver o que eles falam nas linhas pequenas. Porque nas linhas pequenas... Então, o cara está dizendo que o milho faz 3 anos que vem consumindo mais do que produzindo. E nós estamos com a safra americana aí muito sensível. Para começar a conversa, pessoal, para dizer o seguinte, depois desses históricos assim, eu vejo hoje que como a produção de grãos está sensível ao clima. É isso que dá para dizer. Porque a gente vê aqui que o milho tem, eu quero ver isso, o Hélio faz horas que está plantando, vai poder nos dar um relato, mas nós não produzimos milho aqui porque não tinha para quem vender há 15, 20 anos atrás. O milho era barato. E hoje eu percebo, olhando esses números, que de 2006 para cá ficou sensível e mudou o mercado, porque o mercado americano mudou e porque todos os mercados, aí vem tudo que a gente sabe aí, que os grãos, China e efeito consumo e gado tem. Então era isso, Cíntia, que eu tinha para iniciar essa conversa. 12 horas e 18 minutos, para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural, estou conversando com o Gilberto Pileco, Hélio Farenzena e também o Adrian Temp. Senhores, adiante disso, eu peguei alguns informativos até para a gente poder se orientar, né? O Gilberto deu essa visão de mundo para a gente, que é importante, porque isso está tudo relacionado, e a gente está vendo também as mudanças em nível internacional com os presidentes, agora na Argentina mudou, né? Estão taxando os produtos, provavelmente fique bom para nós por aqui, não é mesmo,
seu Hélio. Mas o que eu peguei no informativo da Emater? A nossa produção de soja, a intenção é 5.978.000 hectares, de milho 777.442 hectares e a de arroz 944.549. E as intenções do arroz 99% já está produzido, do milho 92% e da soja 94%. Está com o seu Hélio, seu Hélio, para falar aí sobre a sua toda essa sua bagagem que o senhor tem com relação ao milho e também à soja, né, seu Hélio? Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Bom dia à mesa, o Gilberto, a Cíntia, o Adrian. É o seguinte, veio bem ao encontro do que o Gilberto falou. Eu estava lendo o jornal, acho que o jornal da semana passada ou da outra, que ia aumentar consideravelmente o plantio de milho aqui no país, no nosso país, que vai aumentar bastante porque tem demanda. É bem que o Gilberto falou que antigamente se plantava pouco milho e o consumo era pouco. Agora, eu creio que a matéria que eu li no jornal é devido ao bom momento da pecuária. Então vai ter muita procura de milho para rações, para fazer confinamento e para vender o gado precoce, que sempre tem um plus, tem um preço diferenciado para o produtor que vendeu o terneiro, o boizinho mais novo, conforme a dentição, tem um preço diferenciado. Então vai ter muita procura de milho e que vai aumentar o plantio de milho no país. Inclusive, seu Hélio, só como forma de colaborar aqui com a mesa, essa informação, eu estava hoje abrindo as redes sociais e li uma notícia realmente sobre isso aí, que a demanda para 2020 no país do milho vai aumentar, em função da carne e principalmente por causa do etanol, crescimento da produção de milho para etanol no país. E a questão de confinamento, né? Isso aí para bovinos, suínos, né? E aves, né? Então essa demanda no país para o ano de 2020 tá ficando consideravelmente aceita, né? Por todas as empresas, né? Que trabalham no agronegócio. E outra coisa, faz tempo eu sou um cara, como é que se diz assim, não tenho estudo, mas eu enxergava isso aqui há bastante tempo atrás e foi um cara que sempre falei que a agricultura em si, só ela não se sustentaria. E olha lá, a minha visão deu certo, e sempre dizia que tinha que diversificar. E nós fomos pioneiros a colocar a irrigação, e começamos com soja, depois com milho, e creio que foi uma acertada muito grande por causa a variedade de produto que tu tem. Se o arroz está mal, como há bastante tempo vem, o soja te leva na carona, o milho te leva na carona, desde que tu plante com responsabilidade e com segurança. Não vá assim se atracar, plantar, porque o cara falou que vão plantar milho, plantar soja. Tudo bem, mas tu tem que plantar mais ou menos com segurança, com irrigação, para não te dar com os burros na água, né? Tu vai fazer uma lavoura enorme sem irrigação, dá uma seca, tu entra pelo cano. Então tem que plantar com responsabilidade, com segurança. E esse é um meio muito importante de tu sair de uma situação adversa do arroz e entrar numa melhor da soja e do milho. Outra coisa que é muito importante na soja e no milho, que essa commodity tem assim, ó, tu consegue fazer venda futura. Tu programa teus pagamentos, tuas vendas com data certa de recebimento. Tu tem um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa garantido, e já com preço definido e prazo para pagar. Tu sabe assim, bom, eu vou fazer minhas contas e eu tenho milho para receber em março. Tu programa tuas contas para pagar em março. Eu tenho soja, eu fiz venda futura para receber em fim de maio, junho.
Então tu faz tudo esse planejamento. O arroz ficar com preço bom. E tu vai deixando o arroz. Vamos em parte, Hélio, gostei da tua interferência, vamos em parte e vamos deixar que eu quero que tu interceda, mas assim, vamos pegar o primeiro gancho teu, porque eu quero o Adri. Quando tu falou de produzir com certo cuidado, que não dá para plantar milho, aí eu quero que tu fala sobre isso, Adri, tu que... como é que a gente nosso técnico, como é que nós implantamos, qual é os cuidados que o Hélio falou aí, que tem que ter cuidado, as coisas e tal, para nós pegar esse gancho, para nós não se perder e depois nós voltamos de novo. Perfeito. E como o seu Hélio falou, o município, na realidade a região, né, toda a nossa região, metade sul aqui, ela tem que diversificar. Nós temos que entrar na rotação. Se nós ficarmos só no arroz, a gente sabe as dificuldades que estão tendo aí, não se sabe o que vem pela frente, né? Mas a situação é calamitosa, o produtor perdeu a rentabilidade dentro da sua propriedade, né? E se ele não se dá conta que ele tem que diversificar, que ele tem que rotacionar, ter mais uma fonte de renda dentro da propriedade, infelizmente... o destino dele é curto mesmo. Então, o que a gente vê aí? Vamos falando no município de Alegrete. Hoje, pensando em milho, tá? Que é o foco aqui desse encontro hoje, né, Gilberto? Pensando em altitude, para te produzir milho, atingir produtividade, vamos dizer, todo o potencial produtivo da cultura do milho, tu tem que ter altitude, tá? Uma pergunta que eu queria te fazer, que a nossa altitude certo, aqui é 76 metros, né? Manuel Viana 113, para te ter uma ideia, Passo Fundo, se não me falha a memória, é 780. 780. Diz que o ideal para o milho é de 600, 700 para cima. Por que Paraná e Santa Catarina produzem muito milho? Por causa da altitude, né? Mato Grosso, né? Então é o celeiro, né, de produção. Tá, qual é a diferença de produção lá por hectare e aqui? Isso aí potencial. 100, 150 sacos de diferença. 100 a 150. Quer dizer, lá eles vão produzir 240, 250 até 300, até 300, até 300 já estão até 300 já estão produzindo. Né? Então, assim, como é que se faz para minimizar isso aí? Claro que, como o seu Hélio disse, não vão se atracar, como ele falou, realmente não vão pegar qualquer uma área aí, né, tentar entrar com milho em várzea, né, porque já uns quantos tentaram, já fizeram isso aí, região de Dom Pedrito, Bagé. Eu, tecnicamente, não concordo com isso aí. Milho é terras altas, não terras baixas, tá? Outra coisa, milho requer todo um cuidado de fertilidade, né? É uma preparação do solo para te introduzir a cultura, não é tu chegar e plantar em qualquer solos de areia. Temos que corrigir o solo, temos que ter todo... Para nós, o seu Hélio está aqui, eu acompanhei desde o início, né, a produção deles, né, o plantio do milho, a introdução dentro da propriedade, né, e ele vem gateando ano a ano para atingir patamares maiores, né, em função disso aí, de correções que vêm com o passar dos anos, né, com essa rotação, para atingir os patamares maiores de produtividade, né. Outra coisa fundamental para a nossa região, irrigação. Se não é irrigado, esquece ter produção, né, para explorar todo o potencial da cultura. Tá? Porque queira ou não queira, nosso verão sempre tem suas paradinhas. Né? Nós tivemos agora, semana passada, aí, milho e soja estavam bem acostumados, né? E deu aquela paradinha de 10 dias ali, 12 dias sem chuva, já sentiu, tanto o milho quanto a soja já sentiram. Né? Então, se não tem um fator de garantia de produção, que é a irrigação, também vejo que o município de Alegrete corre um certo risco, né, de produção. Então, mas certamente temos que partir para isso aí. E qual é a nossa produção, Adriano? Nós, no município aqui, vamos dizer assim, poucos produtores sem irrigação. Quem tem produção de milho sem irrigação, pessoal do leite. Pessoal do leite que produz para fazer silagem, né? Então, não espera ter, vamos dizer assim, uma produção alta de grãos, né? No caso, para aquilo, né? Isso, focado naquele meio que é o leite, né? Aquele meio que é o leite, né? Produção fora de pivô, para nós aqui, 100, 120, quando se consegue colher 100, isso aí. 120 de colheita, sem irrigação. E quais são as regiões aqui? Duraznal, tem aqui Passo Novo,
produzem o Rincão de São Miguel. São regiões que a cultura se adapta melhor porque tem profundidade de solo, né? Solo profundo. Não é altura, como tu falasse, é diferente. Não, na realidade nós precisamos de altitude, mas eu estou falando em questão de solos, né? Solos profundos, né? Porque o sistema radicular do milho, ele tem que aprofundar, né? É um sistema radicular vigoroso, né? Pivotante, então ele tem que ter profundidade de solo. Ele não pode ter barreira. Vamos dizer, solos de pedregal, solo pedregal, ele não se adapta em função disso aí. Porque o milho, a raiz fica superficial, num solo compactado, num solo de pedra, e não vai desenvolver. Seca, primeira paradinha de tempo, ele vai, né? Mas é fundamental, né, seu Hélio, essa questão da irrigação. E como eu vejo assim, ó, o milho, entrar na propriedade, tu pode utilizar o milho tanto para grão, para silagem, né, tudo, né, ou como o seu Hélio disse, a venda futura. Né, entrar nas commodities para ter uma garantia, né, mais de renda na produção. Assim como a soja, o milho, a pecuária, a pastagem, eu vejo que para a nossa região esse casamento é perfeito. E seria salutar, vamos dizer, para a agricultura do município, que todos esses produtores tivessem essa visão, né, dessa discussão que a gente está tendo aqui agora, porque eu vejo como o que vai alavancar a agricultura na região e principalmente no nosso município é isso aí, é a entrada dessas culturas, principalmente esse boom que nós estamos tendo agora, que é na cultura da soja, que brevemente a gente vai dar um relato também. Olha, e eu digo o seguinte, ó, tem eu tenho na minha impressão que se todos os produtores diminuíssem 20 quadras de arroz e quem podendo colocar pivô, melhor ainda, mas senão que arrisque 40 hectares de soja, diminuir 20 quadras de arroz. Seria uma ajeitada, um jogo de corpo para a diminuição da produção de arroz, entrava para os eixos a nossa produção e é um plus, um ganho mais, porque não digo milho por enquanto, mas a soja é uma commodity, tu plantou, vendeu. Plantou, vendeu, essa é uma venda segura, tem mercado, sempre teve. E o milho está indo para o caminho da soja, vai ter sempre mercado. Então, se nós diminuísse cada produtor um pouquinho de arroz e aumentasse a soja, olha, não sei se o Adrian, que faz esse acompanhamento também, vai dizer a mesma coisa que eu. Em Alegrete, agora, eu acho que a área de soja já ultrapassou longe a de arroz. Já passa dos 60 mil hectares. Quanta, eu acho, menos que 50. Quanto, Adria? Como é que está a área? Pois não, a gente procurou fazer, nós, o Departamento Técnico da Cooperativa, procuramos fazer esse levantamento, né, agora mês passado, né, e sabe que todos os dias nós não finalizamos nosso relatório, porque todo dia a gente fica sabendo de uma área nova sendo aberta. Que a área de soja no município tinha ultrapassado 53, 54 mil hectares, que é a área de arroz a ser plantada esse ano, com certeza ela está ultrapassando. Mas eu acredito, seu Hélio, que realmente, num relatório final, se aproxima dos 60 mil hectares. Olha, então é uma realidade. Eu vi falar que provavelmente a área de soja ultrapassa a de arroz. E olha ali, ó, se confirmou. Então, eu digo assim, ó, quem puder... A de arroz nossa é 58, 59? 53 ano passado, acreditamos que vai ficar em torno disso aí, 53, 54 mil. Como eu vi aqui, Isso, 53, 54. Até o IRGA não fechou ainda o levantamento final deles, né? Mas em torno disso aí. Quando nós plantamos bastante, eu acho que nós plantamos 56, 57, mais ou menos, né? Exato. Mas aí vai reduzindo um pouco, né? O arroz. Então é assim, Gilberto, eu digo assim, quem puder colocar um pivô, tem a área alta, que dê para fazer água e dê para colocar um pivô, diminua 20 quadras de arroz. O Adrian chama, como é que tu chama, Adrian? Cantinho de inovação. Então a gente ajusta a produção de arroz também, esse excesso de grão. Então aí fica tudo dentro da como é que se diz, entre um pouco de exportação, um pouco de importação e o consumo, não fica estoque excedente.
Então ajusta a produção de arroz e nós estamos produzindo soja com o mercado certo, né? Eu digo o seguinte, que a ideia desse programa de hoje é mostrar que nós temos potencial, era mostrar que nós temos preço. Quando eu falei que o preço do milho nos Estados Unidos mudou de patamar de 7 a 8 dólares, agora com esses últimos de setembro para cá, outubro e novembro, ele melhorou, está em torno de 9 dólares o preço do milho lá. Então é mostrar que nós temos futuro para grãos. O agronegócio, carne, frango, tem. E nós temos hoje bastante fábrica de ração, né? Perfeito. Que estamos ocupando aqui. A demanda, né? A demanda. Tem muitos frigoríficos aí com porcos, galinhas que estão precisando, a própria BRF, precisando de grãos, e com certeza vão incentivar. Só que nós temos que fazer esse dever, né, pessoal? Entendendo que, não vamos se atracar, porque eu deixo de dizer o seguinte, Hélio, empolgado com tudo isso, vendo esses números, eu fui fazer um canto de como o Adriano fala, cantinho de inovação. De inovação, fui lá fora e resolvi pegar o seguinte, pegar uma parte do arroz e plantar um milho, plantar uma soja. Então o Adriano que apelidou de canto de inovação. Aí eu fui lá e digo, Adriano, eu vou plantar 40 hectares de milho. E o Adriano me olhou e disse assim, planta um cantinho de milho e um cantinho de soja. Aí que ele me veio com a história da cantinho. Lá atrás. Aí, conversando um dia com o Ramos, um abraço Ramos da Cal aí, que sempre conversando um dia com o Ramos, eu tenho a ideia de fazer, ele disse assim, fala com o Adriano. Aí eu fui lá falar com o Adriano, mas eu já fui lá montar. Hélio, nós estávamos preparando a lavoura para o ano que vem, de arroz. Tradeado, tudo, isso lá em julho e agosto, estava seco. Tudo pronto. Aí tu vê a terra pronta e assim, mas eu vou plantar um milho, tá? A terra pronta tá aqui, vou plantar uma soja. Aí eu fui pro gravado. Bom, aí eu vi as dificuldades, o Adriano me mostrou as dificuldades que tu também falou agora ali. O custo por hectare do milho, plantar, eu precisava plantadeira, eu preciso colheitadeira. O Adriano me disse, Gilberto, a tua estrutura é para arroz. Plataforma. E aí eu fui ver esses custos e achei o seguinte, e como a BRF, eu sabia dos números e sabia... como eu sabia que tinha bastante coisa assim, por exemplo assim, que estava uma procura por sorgo. O sorgo é 20% menos do que o milho, o preço tabelado, mais ou menos é isso. Aí procura as empresas, os frigoríficos de fora, de frango, querem de porco, querem baratear a ração. As fábricas de ração precisam baratear a ração. E para baratear a ração em 20%, nesse momento de concorrência, de frigorífico querendo exportar, eles baixariam 20% o custo da ração deles. Então eles estão propondo até alguns negócios de contrato de sorgo, velho. Até algum contrato, se tu mostrar bem para uma BRF, por exemplo, eles te fazem um contrato antecipado do sorgo. Então eu aí fui falar com o Adriano. E o sorgo? Aí o Adriano me deu toda a explicação do sorgo. Eu vou experimentar fazer. Só que o sorgo, o investimento é menor. Sim. Eu ocupo máquina, plantadeira do arroz. Colheitadeira do arroz. O adubo é o que tu tem que botar. E a semente, o preço não é que nem a semente do milho. Tu sabe que eu nunca vi, assim, não sei se isso é provável que aconteça, eu nunca vi uma lavoura de sorgo no pivô. E deve ter vamos pedir a explicação, porque o Adriano sabe. Fantástica, né? Que é fantástico. Realmente não se vê. Tu sabe que eu tive a oportunidade, agora no inverno, de fazer uma visita no Mato Grosso, numa empresa, na Adriana Sementes, né? É uma viagem pela cooperativa. E lá a gente vê isso aí. Sabe que lá estão produzindo agora milheto, híbridos de milheto para produção de grãos, irrigado com pivô, milheto irrigado com pivô para produção de grãos para baratear, né, a ração, com proteína muito semelhante com a proteína do milho. Isso aí é melhoramento genético, né? Então o melhoramento genético já está fazendo isso aí, né, para baratear o custo da ração, né?
E com certeza, sorgo irrigado iria produzir aquilo que eu te falei, que na nossa região um sorgo produziria 60, 70, até 80 sacos por hectare, dando um ano bom, e imagina irrigado, vamos falar no dobro de produção. Agora são 12 horas e 38 minutos. Para quem ligou o rádio, você está ouvindo Cidade Rural. Estou conversando com Gilberto Pileco, Hélio Farenzena e também o Adrian Tempe. E olha só que bacana, nós temos os nossos alegreteiros, Gilberto, me mandando mensagem aqui, mandar um abraço para dona Eva Oliveira, lá só se ouve Tia Alegrete, e agora em especial está ouvindo o Cidade Rural, junto com o seu filho Filipinho e toda a família. Lá do Mariano Pinto também na escuta, a Elaine Londero, a Milene, o Hugo e o Alemão, estão sempre aqui ouvindo essas informações. Também o seu Alberto Dalforno e a sua equipe que estão lá fora. Dona Odete Pileco, seu Pedro Giacomini e o Hélio Pontes ouvindo aqui o Cidade Rural. Também mandar um abraço especial, não é mesmo, seu Hélio, para os nossos patrocinadores, importante a credibilidade que eles têm no programa e também nas pessoas que nós trazemos aqui todos os sábados, lá no TRR, ao Mauro, ao Tonho, Felipe, na Autopeça Cidade Alta, o Bugio, e também na Esco GD, o Raul Ledur, que estão junto aqui com o seu Cidade Rural, e aí empreendendo, sabendo a importância do agro aqui para a nossa região. Também quero salientar e parabenizar, Gilberto, que é importante, a Associação dos Pequenos Produtores de Hortigranjeiros de Alegrete, que ontem tiveram a inauguração aí da sua agroindústria familiar lá na Encruzilhada, ali na antiga escola João Ovidio Costa. Pegaram a escola, tem toda uma infraestrutura para fazer ali a sua agroindústria. E parabéns a todos e também aí parabenizar as equipes da Secretaria de Agricultura e Pecuária do município e também da Emater. Continuamos nossa conversa, Gilberto, e aí tu plantou sorgo, milho, o que, Gilberto? Só para encerrar o sorgo, plantei. Só enrolou. Plantei. Plantar ele plantou, não sei se vai colher. Plantar eu plantei. Então é o seguinte, eu plantei um canto um pouco grande, não foi um canto, foi um quadrado. Um cantão. Plantei. Tem que? De sorgo. De sorgo. Só enrolou, né? Plantei, fui lá, só que é o seguinte, aí é que está a importância do canto. Como o custo era bom, eu perdi o dinheiro da semente. Perdi o dinheiro da semente, o trabalho não, porque o trabalho estava fazendo para coisa. Por quê? Porque plantei, aí naquela loucura, tira o funcionário, plantei, era fácil plantar, aí eu fiz a conta, como o sorgo, o Adrian tinha me dito que era de 60, 70 sacos por hectare, eu fiz a conta assim que pelo custo e pela área que eu tinha, são 180 hectares pronto, plantei 100 hectares. Tive É um cantão. É um cantão. Plantei 100 hectares, adubo, semente, corrigir o solo para lavoura de arroz, aquela história fica para o arroz para o ano que vem. Sim. E eu colheria esse sorgo pela época que eu plantei, dia 15 de fevereiro, e já entaipava para o ano que vem, a lavoura de arroz. Só que é o seguinte, plantei e deu 208 milímetros em cima. Aí nasceu mal. Aí eu teria que replantar, comprar mais semente, fazer, e resolvi não fazer isso, deixar para ver o que ia acontecer, não investir naquela lavoura, porque o adubo está ali na terra, o calcário que eu botei está na terra, posso aproveitar no arroz, e vamos ver o que vai vir, o que não vai vir. Resolvemos salvar 50% do sorgo, os outros 50% vamos abandonar, mais ou menos. E no final das contas eu disse para o Evandro, não deu para nós ir, porque temos a lavoura para cumprir. No primeiro momento nós atrapalhamos um pouco a lavoura, tu sabe que atrapalha no início a lavoura, atrasamos um pouco a lavoura de arroz, que é o nosso foco. E aí no segundo momento eu deixei, Evandro, acompanha esses 50% que nasceu melhor, bota uma ureia, coisa e tal, vamos ver o que vai acontecer. E qualquer coisa, quando chegar lá em dezembro, tu gradeia tudo e entaipa para a lavoura do ano que vem. E é o que está para se acontecer de hoje para amanhã, porque não dá para... Eu digo o seguinte, eu aprendi com o tempo que é o seguinte, o menor prejuízo é o primeiro. O brabo é quando tu está num prejuízo e quer recuperar o prejuízo. Entendeu? Até a empresa me propôs replantar com semente, me fazer condição de preço, um preço de custo da semente, para mim replantar, aproveitar o adubo que estava na terra, e eu não quis porque eu tenho que replantar em dezembro.
Aí eu vou colher lá no outro, já entro numa área de zona de risco no inverno frio, no cedo. Então eu decidi a não fazer. Por isso que é importante, né, o canto da inovação, como vocês falaram. O sorgo é uma despesa pequena, porque eu botei fora, mas se fosse milho, era um prejuízo. É porque a semente do milho é muito cara. O investimento... Quanto é, senhor? Dá um parâmetro pra gente pra... o saco de 20 quilos está em torno de R$800, 850. Ao hectare. É um pouco menos de hectare, tem um pouco menos de hectare, depende da população. Que você, vai dar mil reais por hectare. E quanto tu paga por semente, né? E o sorgo com tudo, que eu botei adubo, ureia, tudo, 1.200 por hectare. E o arroz tá quanto? O arroz deve estar... E a soja? Não, a soja também não é tão barata, a soja deve ter uns R$5 o quilo. A semente boa. É bom para esclarecer, o custo de 1 hectare de semente de milho é em torno de 1.000, Adri. Isso aí. O custo para mim fazer 100 hectares de soja lá, 1.250, com óleo, com tudo, com despesa, com adubo, com semente. Eu aproveitando o adubo agora, gradeando, que eu tomei a decisão de deixar aquele adubo para a lavoura de arroz gradear e em Itaipá, então o meu prejuízo acaba sendo menor. Por isso que eu fui para o sorgo para experimentar. Então, não digo que não vou tentar o sorgo de novo, vou tentar o milho, mas com um cantinho da inovação que nem o Adri. Sim. Na realidade, assim, Gilberto, eu sou suspeito, né, de fazer muitos comentários, porque você sabe que eu sou um apaixonado pelas culturas de coxilha também, né? Além do arroz, né? Porque minha família, o berço da minha família de produção sempre foi o arroz, né? O seu Hélio é testemunha, o Gilberto também. Mas eu estou há 23 anos aí trabalhando no mercado, né? Nessa área de assistência, e sempre fui um apaixonado, sempre procurei estudar muito sobre cultura de sorgo, milho, soja, pastagem, né? E gosto do que faço. E me sinto assim muito lisonjeado de estar participando aqui, né, do convite do Gilberto. Obrigado, Cíntia, porque assim, é importante a gente passar certas informações, né, e ver qual é o cenário atual, principalmente do nosso município aqui, né? E o que a gente está vendo isso aí, seu Hélio, é esse crescimento, tá? Crescimento. O que a gente já viu esse crescimento ali em 2003, 2004, 2005, né, que foi aquele boom da soja aqui, que o pessoal desceu do Planalto para cá, atrás de área, porque qual é a grande vantagem nossa? Nós temos área e o custo da terra aqui para nós aqui é barato em relação ao Planalto. Tá? Lá se fala aí 1 hectare de 1.000 sacos de soja, tá? 70, 80 mil reais o hectare. Nossa. Então o pessoal desce para cá comprando áreas aí a 10, 15 mil reais o hectare. A 8. Até a 8, né? Então, e o arrendamento lá, o arrendamento da terra lá, além de eles não terem mais área ali no Planalto, não tem mais área para plantar, não existe nem cerca, é uma lavoura emendada na outra e lavoura que encosta na porta da fazenda, né? E aqui nós temos área, ainda. O município tem 700 mil hectares. Eu acredito que, meu pensamento, que nós teríamos aqui muito mais de 200 mil hectares de área arável, né, que daria para plantar soja, milho, ou seja, sorgo, né, para essa diversificação que o município urge em ter essa diversificação, né, pelo atual cenário que está principalmente a lavoura urizícola, né? Então, como o seu Hélio disse, rentabilidade para a propriedade é mais de uma moeda. Ou seja, a soja e milho entrando, não é só para controle, vamos dizer, de arroz vermelho, né, nas áreas baixas, para controle de invasoras que estão de difícil controle hoje, né, mas, e também o que a soja deixa, que é o aumento da fertilidade, né, mas principalmente isso aí, tu ter mais uma moeda na mão. Que a hora que tu precisa, se o arroz está em baixa, tu tem a soja, tu tem a pecuária, tu tem, né, seu Hélio, tu tem o milho, né, outra fonte de renda, que é isso aí que vai dar a sustentabilidade do agronegócio na nossa região. Né? Então, Gilberto, é muito importante essas trocas de ideia, né, esse cantinho de inovação, os meus clientes, né, a cooperativa está focada nisso aí também, fazendo com que os associados tentem
pelo menos tentem, né, fazer alguma área, né, com toda orientação técnica, porque não é só chegar e plantar. Nós temos visto aí muita coisa, muita loucura, seu Hélio. Pessoal baixando o Planalto. Até semana passada eu vi o pessoal plantando em áreas pretas, em áreas negras, em solo argiloso, né, de saibro, que a gente chama aqui, dessecando e a plantadeira vindo empurrando os bois de cima. Então, muitas assim, áreas compactadas, áreas de pedra. Então, tem muita loucura, muita loucura. Tem que ter os pés no chão. Né? Eu sempre digo assim, produtor tem que fazer o quê? Tem que fazer a coisa certa, na hora certa e principalmente no capricho. No capricho certo. No capricho certo. Na hora certa, coisa certa. Tudo, a lavoura de agosto também, viu, Adriano? Tu é agrônomo, tu te criou na lavoura. Mas também o agosto tem uma responsabilidade no plantio. Tu tem que... eu sei que tem produtores diferentes um do outro, como é que se diz? Uns são precavidos, outros nem tanto, outros não são precavidos. Tu, para ter uma lavoura de agosto, tu tem que ter a noção do que tu vai fazer. Tu vai investir planejamento. Planejamento. Tu tem que plantar a tua lavoura, o levante tem que estar instalado. Exato. A rede de energia elétrica tem que estar liberada. Tu tem que ter os insumos tudo na mão. A hora que o arroz emergiu, que nasceu o arroz, tu tem que passar o herbicida, colocar ureia e água de atrás. Porque deu uma chuvinha, eu vou esperar, tu vai poupar a minha energia. Aí o brejo vem. Aí eu estou plantando outra área lá. Tu tem que designar a gente para aquela área que está plantada, tem que passar o herbicida, colocar ureia e água, e depois plantar outra. E o planta alternado, tem bastante gente, pode fazer as duas coisas, mas tem que ter responsabilidade e plantar entrando com água no melhor tempo possível. Exatamente. Porque um agrônomo me disse um dia que a cada dia de atraso da água é 2 sacos por hectare a menos que tu colhe. 10 dias de atraso da água é 20 sacos. Fora o atraso da aplicação de ureia. Tudo. E também se atrasar um dia, 2 dias. Também vai perder... Tem a hora certa, o momento certo e tudo certo. Tudo certo. Tudo isso aí fazendo o capricho certo. Gostei dessa sua colocação. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, qual é a minha dificuldade e por que eu fui no sorgo? Como eu tinha a área pronta, era adubo, semente e eu fui falar com algumas pessoas que já plantaram, acompanhei já o sorgo, já tive lavoura onde o pessoal plantava sorgo para forrageiro, eu já plantei sorgo forrageiro, então eu tinha uma ideia que o sorgo, o problema era fazer nascer. Plantou mal, não nasceu. Mas eu tinha a ideia do seguinte, se o sorgo não nasceu, fica o adubo na terra. Não vou botar fora. Então, o óleo já estava ali, coisa e tal. Então, essas coisas assim, então eu plantei um pouco mais. Mas por que eu não fiz o cantinho? Eu podia ter feito... tu foi lá fora comigo ou não? Não foi. Mas eu te desenhei no papel. Isso. Que eu tinha um canto para fazer de soja e um canto para fazer de milho. Os dois cantinhos. Isso. Por que eu não fiz aquele cantinho? Por causa do maquinário. Teria hoje, Adrian, a minha pergunta é a seguinte, se tivesse um terceirizado que viesse fazer o serviço para plantar para mim, para ir colher para mim, eu faria o canto com o maior prazer, porque aí é só usar coisa. Mas como é que está hoje? Tem isso em Alegrete? Exatamente. Em função, Gilberto, desse crescimento, né, desse boom que está tendo a soja aí, já tem muitos produtores até que plantavam e tinham parado de plantar, ou que viram como uma forma de ter uma arrecadação maior do que sua lavourinha, né, estão terceirizando, ou plantam a sua lavoura, que são lavouras pequenas, né, e depois terceirizam o serviço. Hoje existem já bastante pessoas, bastante produtores que estão terceirizando o serviço. Isso é importante. É importante. Claro que eu estava em cima, assim, agosto, setembro, decidi fazer e não tinha mais. Mas é uma coisa para mim pensar, por exemplo. Daqui a pouco eu terceirizo, posso plantar um pouquinho mais, em vez de plantar 10 hectares. Eu vejo assim, em áreas, vamos dizer assim, nos cantinhos, falando assim, não nos cantão, não, que tu fez assessor. Em áreas maiores, o produtor que já está pensando nessa diversificação, tem que ter o seu maquinário.
porque é a hora certa. Claro. É a hora certa. Muitas vezes a terceirização, tu depende, né, de encaixar da hora que dá, né, do clima, né, então daqui a pouco ele tem uma lavoura antes para plantar, para depois chegar na tua, então existe essas dificuldades aí, esses empecilhos. Mas existe já a terceirização já de maquinário, né, inclusive de pessoas que têm até o trator, a plantadeira, né, e o próprio funcionário que vão lá, né, o próprio produtor vai lá e faz essa terceirização. Adrian, me diz uma coisa, nós temos um pouco, queria falar alguma coisa de soja, de milho, como passou rápido, né? Que bom, não, eu acho que aqui a gente até, o assunto na realidade de preferência aqui, da pauta era o milho, aí a gente acabou falando em tudo um pouco, falamos em pecuária, falamos em arroz, né, falamos em soja, né, mas assim, Gilberto, eu vejo como positivo essa entrada da cultura da soja aqui, principalmente da soja, né, aqui no município, e torço para que dê certo, né, porque o município, né, depende dessas arrecadações a mais aí, né, até porque nós aqui praticamente é o arroz, né, então nós temos que ter essa outra soja. Tem que estar, aqui ó, eu digo assim, eu não sei se tu tem conhecimento também, mas eu acho que no município de Alegrete tem mais de 60 pivôs. O último levantamento, até nós fizemos também esse levantamento e se eu não me engano, você vai 82 pivôs já. Eu falei 60, 82 pivôs. Então, por que não investir nessa tecnologia que te dá uma segurança? É uma garantia de produção. É uma segurança. Tu tem a tua parte alta da tua lavoura lá, do teu campo, e tem um lugar para fazer uma barraginha. Faz o licenciamento, é bem rápido, faz o teu ataque, a tua barragem, e começa a plantar com o pivô. Olha, isso aí tem financiamento com juro baixo, longo prazo, acessível. Realmente é isso aí. E uma coisa que tem que chamar atenção, cuidado pessoal, que tem gente chegando, dessecando o campo nativo, no meio do campo com baixa perfil de solo. Aí não tem como colher. E é perigoso. Se botarem pivô, beleza. Aí corre. Sabe, Gilberto, que tem muitos produtores, esses que estão vindo de fora, que vão ali falar comigo. Pedem para falar comigo e a gente troca essa ideia e eu assusto eles. Então, porque eles chegam com aquela ideia do Planalto. Eles vêm de Passo Fundo, Cruz Alta, aqui Santiago, que é logo aqui, eles vêm ali com outra ideia, né? Não, o que tu me indicaria de variedades? Bom, variedades para o município, essa e essa só. Mas se eu plantar lá, eu planto tal variedade, tal empresa, e colho 70, 80, não. Aqui tu não vai plantar essa variedade. Se tu plantar essa variedade, tu vai colher 15, 20. Né, que ela não vai expor todo o potencial produtivo, porque aqui é diferente, o solo é diferente. Dentro da mesma propriedade, eu digo para eles, vocês vão ver isso aí, vai plantar 200 hectares, tu tem 50 hectares de um tipo de solo, 50 do outro, 50 do outro, 50 do outro. Dentro da mesma lavoura, dentro da mesma área. Então não é só filé, não é só filé. Então, todo o cuidado possível. E tem outra coisa também que pouca gente faz, porque lá tem altitude, terreno mais macio. Nosso aqui é mais carregado de gado e mais compactado. Então, faz um subsolador. Toda a área fora de pivô, nós subsolamos. A diferença é enorme. É enorme. Além da cama verde, da massa verde, que da aveia da altura do metro de altura, aí dessecou aquilo e subsolou. Meu Deus, olha, a diferença é enorme. Outra coisa que aqui tem de diferente da serra é o encharcamento. Fala sobre isso. Perfeito, Gilberto. Já os últimos anos a gente vem sofrendo com isso aí, né? Com essas chuvas acima da média, né? E esse ano não foi diferente. Teve muitas áreas aí com replantio em função disso aí. Então o fundamental é drenagem. Primeira coisa é drenagem nessas áreas, né? E a drenagem eu falo em macro e micro drenagem. Ou seja, toda a água que entrar na lavoura, ela tem que sair, no mais tardar 48 horas, ela tem que sair de dentro da lavoura.
Tá? Então a soja ela não suporta encharcamento mais que 48 horas. Então eu falo em microdrenagem, drenagem dentro da lavoura, e macrodrenagem são drenagens fora da lavoura. A Cíntia já está nos cobrando, o horário já passou. Cíntia, eu tenho que ler uma mensagem da semana passada. Eu também tenho aqui, vamos lá. Da semana passada que me mandaram, e eu não li, depois me cobraram. Seguinte, tinham me pedido boa tarde, por gentileza, fala sobre a estrada do Silvestre. Está em péssimo estado. Para fazermos 55 quilômetros, levamos aproximadamente 1h30. Há trechos, se passar um veículo, o outro não passa. É isso mesmo que está acontecendo? Exatamente. Infelizmente, isso aí. Quantos